Seja bem-vindo à quinta parte do livro Ponto de Inflexão de Flávio Augusto. Não esqueça de curtir o vídeo. A saga da gestão à distância. Primeiras escolas da rede, realizamos 3 projetos estruturais muito importantes. Implantamos um software ERP, Enterprise Resource Planning, ou seja, um software de gestão integrada que conecta todos os processos da empresa, de modo a possibilitar uma visão de todos os dados da companhia, que integraria todas as informações da rede em tempo real. 2. Fizemos um grande investimento na produção de um novo conteúdo para nosso material didático, que seria composto por 54 episódios de uma série cinematográfica, o que representava, na ocasião, uma grande inovação no setor. 3. Construímos de nossa sede em Curitiba, pensada e dimensionada para nossa operação e com potencial de escalarmos nossa expansão para até 1000 escolas. Tudo corria muito bem e 2005 prometia ser um ano marcante de muito crescimento em nosso projeto. De fato, cresci muito nesse ano e ampliei de forma significativa minha visão estratégica. Estava muito confortável com meu time de executivos, que dava conta do recado e respondia muito bem à minha liderança. Numa dessas reflexões estratégicas, concluí que aqueles primeiros 10 anos de WhatsApp tinham sido muito vitoriosos, mas eu estava diante de um novo ponto de inflexão no qual vários projetos simultâneos nos catapultariam a um novo patamar. 2005 foi o ano em que comecei a estudar um pouco mais o mercado financeiro e sobre como funcionava a geração de valor das companhias listadas no Ibovespa. Sabia que tinha em mãos um negócio com muito potencial de crescimento. 100 escolas espalhadas pelo Brasil era apenas o começo. No entanto, uma coisa ficou martelando em minha cabeça: como posso maximizar o valor de nossa empresa? Naquele momento, eu começava a me distanciar da realização que sempre tinha ao distribuir dividendos. Eu começava a pensar no equity, ou seja, no valor de mercado da empresa, influenciado por minhas pesquisas e investimentos no mercado financeiro. Além do óbvio, que era vender mais, expandir mais e ser mais eficiente ao aumentar nossa margem, cheguei à conclusão de que eu precisava provar ao mercado que a WhatsApp tinha um valor que não era dependente de minha atuação direta. Ou seja, que a WhatsApp não era um show de um homem só. Como fundador, idealizador e gestor, trabalhando 15 horas diárias por aqueles 10 anos, concluí que eu precisava passar de fase e aprender a gerir a companhia com um outro formato. Num formato onde necessariamente eu não estivesse mais presente na rotina executiva e operacional do negócio. Um grande desafio, pois era possível enxergar a minha impressão digital e a da Luciana por todos os lados. Éramos muito atuantes e percebemos que para qualquer decisão, nada era feito sem o nosso aval, aprovação e até nossa participação direta. Não poderia ter sido diferente, já que naqueles 10 primeiros anos abrimos uma nova escola a cada 36 dias, em média. Mas aquela era a hora de institucionalizar a WhatsApp e de despersonalizá-la. A implantação do ERP e a formatação de todos os processos estavam ocorrendo em boa hora e me auxiliariam na tarefa de me distanciar. Uma empresa que é diferente do seu fundador está em sérios apuros. Para executar esse objetivo, entendemos que morar em outro país seria a mensagem ideal para nosso time, que passaria a comandar diretamente o dia a dia da companhia. Para nós, isso não seria nenhum sacrifício,
já que Luciana sempre demonstrou gostar de novas aventuras, inclusive quando decidimos morar na Venezuela. Mas para onde iríamos agora? O lugar escolhido para nossa viagem não poderia ser mais eloquente. Fomos morar em Sydney, Austrália. Um dos países mais distantes do Brasil. Ou seja, quando alguém perguntasse, onde vocês vão morar, eu responderia, pertinho. Na Austrália. Lá, passaríamos a estar a 13 horas de diferença em relação ao Brasil. Com cada integrante da família tendo direito a uma mala, partimos todos para Sydney. Éramos eu, 33, Luciana, 30, Breno, 5, Bernardo, 3, e a Genilda, uma assistente que já trabalhava com a Luciana há 2 anos. Nossa viagem para a Austrália tinha 3 objetivos muito claros para os próximos 12 meses. 1. Implementar uma gestão à distância na WhatsApp. Como já mencionei, uma empresa que é dependente de seu fundador está em sérios apuros. Em qualquer processo de abertura de capital ou de diligências para a entrada de uma instituição financeira no capital da WhatsApp, rapidamente se detectaria o risco de uma empresa que não tem uma cultura suficientemente forte e que perderia performance sem a presença de seu fundador. Implantar um novo modelo de gestão à distância poderia representar centenas de milhões em valor a mais ou a menos. 2. Aprender inglês. Até aquele momento, eu não sabia mesmo falar inglês. Quando desenvolvi o produto, trabalhei na concepção mercadológica baseado em minha experiência de campo vendendo milhares de cursos de inglês por ano. A minha visão de mercado e ter conseguido formatar o modelo de negócios não me exigiram que eu fosse professor de inglês, mas, por outro lado, para manter sempre nossa metodologia de ponta, sempre privilegiei o orçamento de P&D, pesquisa e desenvolvimento, a fim de estarmos sempre muito à frente do mercado. Porém, cheguei à conclusão de que eu deveria investir tempo e esforço em me tornar fluente em inglês. Afinal, para todos os planos que eu tinha para o futuro, e olha que Orlando City nem passava pela cabeça, dominar o idioma seria fundamental. Em Sydney, contratei um professor particular, um ex-executivo em transição de uma grande empresa de segurança na Austrália. Fazíamos 10 horas de aulas por semana. Além disso, eu me matriculei em um MBA, onde convenci, mesmo ainda falando inglês muito mal, o reitor da universidade que me deixasse participar das aulas do MBA, mesmo sem interesse no diploma, já que era proprietário de uma empresa com mais de 3.000 funcionários, sem graduação. Minha intenção era tornar o meu aprendizado da língua o mais prático possível, quando eu também tinha o professor particular que me ajudaria nas tarefas do MBA, como preparar e treinar para apresentações e me ajudar a compreender cada novo vocabulário. Parecia perfeito e funcionou muito bem até eu me cansar do MBA. Estava cansado, depois de 3 meses, de ficar esquentando minha cabeça para resolver problemas imaginários, quando já resolvia problemas reais. A interação com os alunos, mesmo todos sendo muito inteligentes, era muito descolada da realidade e apresentava hipóteses delirantes, rejeitando soluções fora da caixa. Chutei tudo para cima na faculdade de novo para me dedicar 100% às aulas particulares que progrediam a olhos vistos. 3. Aproximação da família. O fuso, apesar de me impor desafios que faziam com que eu trocasse as noites pelos dias, em muitas ocasiões tinha um fator muito positivo. A parte da tarde na Austrália era madrugada no Brasil.
Eu trabalhava de manhã com uma agenda de reuniões por videoconferência, que fazia parte de meu projeto de gestão à distância. Além disso, também tinha uma agenda na parte da noite, manhã no Brasil. Aparentemente uma loucura, mas o que gostei muito foi de ter a tarde necessariamente livre e sem culpas. Afinal, era madrugada no Brasil. Pude me aproximar muito de meus dois meninos e ter um tempo de muita qualidade com eles. Passei a trabalhar de casa, o que faço há 14 anos, como legado desse período. Eu tinha os meus dias repletos de reuniões, treinamentos e encontros com franqueados. Como eu reagiria a essa mudança brusca? E como franqueados e executivos continuariam em suas performances diante de tal mudança? Tudo caminhou bem pelos primeiros 7 meses, talvez pela inércia de tantos anos imprimindo um ritmo forte com a rede. Pouco a pouco, fui me acostumando com a rotina de reuniões por videoconferência e com viagens ao Brasil a cada 2 meses. Era uma loucura, porque a viagem levava 27 horas e com 13 horas de fuso de diferença entre os dois lugares. Então, procurava não mudar o fuso por completo, o que não levaria menos do que 2 semanas para adaptação, mas organizava as reuniões e eventos dentro de meu relógio australiano. Dava 80% certo. Os outros 20% eram às custas de ficar acordado nas madrugadas e de tirar uma soneca na parte da tarde. Mas isso não me atrapalhou muito e as viagens costumavam ser muito produtivas. Os resultados operacionais, financeiros e de vendas me surpreenderam inicialmente, enquanto, do outro lado do mundo, meu inglês decolava com as minhas mais de 10 horas semanais de aulas, mais o tanto que eu praticava em minhas atividades sociais. Até que, pela primeira vez, a performance deu sinais de enfraquecimento. Os diretores de vendas apresentavam dificuldades em relação ao mesmo período do ano anterior. Do lado da gestão, a implantação da nova metodologia e a criação de um novo centro de distribuição apresentavam inconsistências em seu planejamento. Chamei o diretor executivo para uma reunião na Austrália. Queria olhar em seus olhos para dar as diretrizes para os ajustes necessários. Tudo na expectativa de poder cumprir um ano fora, como planejado. Ele saiu de lá com as metas definidas, mas, no mês subsequente, não senti segurança em suas decisões e as inconsistências continuaram. Estava decidido. Nossos 12 meses de projetos acabavam de terminar, ao final do 8º mês. Tivemos que ser realistas. A tão desejada gestão à distância não funcionou e permanecer os próximos 4 meses na Austrália só para cumprir tabela poderia custar muito caro. Voltamos para o Brasil, reassumimos o negócio e fechamos o ano com uma taxa de crescimento muito boa. Minha conclusão foi que eu não estava maduro como achava para dar aquele passo, e tampouco minha equipe. Minha ausência serviu mesmo para perceber que o diretor executivo que ficara responsável pela gestão, um executivo do mercado supostamente bastante qualificado, não tinha bala na agulha para ocupar a posição a que se propunha com o seu alto salário. Ele foi demitido. Eu reassumi. Tive que reconhecer que minha equipe e eu ainda não estávamos prontos. Em julho de 2006, voltava a Curitiba para ocupar a posição de diretor executivo novamente. Voltei falando inglês bem melhor,
tendo aproveitado bem a família e tendo percebido que precisava desenvolver melhor o meu time de executivos para estarmos todos preparados para o próximo nível. Ainda não tinha sido desta vez, mas, pelo menos, eu sabia por onde recomeçar, e o ano de 2007 seria muito importante para isso. Entre 2007 e 2009, abrimos mais de 100 escolas, ou seja, dobramos de tamanho, totalizando 200 escolas na rede. O time de executivos estava bem mais consolidado. Eu, mesmo estando em Curitiba, mantive um comportamento como se estivesse na Austrália, não somente exigindo outras responsabilidades mais estratégicas dos executivos, como procurando manter minha perspectiva de visão da empresa como um outsider. Nada foi o mesmo depois da Austrália para mim. A experiência aparentemente não deu certo, mas, na verdade, deu certo dentro de mim, para minha visão e para a maneira pela qual passei a enxergar aquele negócio que eu mesmo havia criado. Na Austrália, eu estava fisicamente ausente, mas minha mente estava presente. Entre 2007 e 2009, eu estava pertinho de todos, porém, mantive-me do lado de fora da operação e nutrindo uma visão mais estratégica, ainda que com minha mente mais imersa do que nunca. Em 2009, não me restavam dúvidas, estava pronto para sair novamente, mas, dessa vez, com o time e eu mais preparados. Agora, não precisava ir para tão longe para dar qualquer mensagem. Ao contrário, queria um local confuso similar e que tivesse voo direto para São Paulo. Cogitei morar em Buenos Aires, onde abrimos escolas, Santiago do Chile, um mercado interessante, ou nos Estados Unidos, onde moraria mais a longo prazo com a família, apesar de não ter qualquer plano de abrir escolas por lá. Aliás, longo prazo era um conceito desconhecido para mim, já que, durante os 14 anos anteriores, a média de tempo morando na mesma residência, até então, não passava de 2 anos. Para minha família tudo era provisório, desde a escola, cidade, casa, carros etc. A única coisa que permanecia eram os relacionamentos. Por isso, eu nunca medi distância por quilômetros. Sempre mede por reais ou dólares. Uma vez tendo capacidade econômica, eu poderia ir, levar ou trazer quem eu quisesse para onde quer que fosse necessário, para manter por perto os relacionamentos que para nós eram muito importantes. Para contextualizar, o Brasil, em 2009, estava com tudo. Era uma das maiores promessas mundiais, enquanto os Estados Unidos viviam a pior crise da história. O dólar flutuava entre R$ 1,56 e R$ 1,80 naquele período, de maneira que tudo encontrava-se muito barato em Orlando. Essa é a beleza de não seguir a boiada. Enquanto um monte de brasileiros com seus sonhos americanos frustrados estavam de volta ao Brasil, eu me mudava com minha família para a terra do tio Sam com a moeda brasileira forte e imóveis e tudo mais em Orlando com preços deteriorados por uma crise sem precedentes. No entanto, minhas razões eram muito claras. Não queria abrir negócios nos Estados Unidos. Meus objetivos, àquela altura, eram 2. A gestão à distância precisava retomar o projeto que atribuiria valor aos negócios que havia fundado, validando nosso modelo de negócios e institucionalizando nossa companhia. 2. Segurança para a família já em 2009, mesmo sem ter uma fração da expressão pública que tenho hoje,
percebi que, em pouco tempo, ficaria muito conhecido como empresário em todo o país e, com 2 filhos pequenos na época, não me sentia confortável com a segurança pública no Brasil. Ficaria bem mais tranquilo se eu tivesse um refúgio em Orlando, dando mais segurança à família enquanto eu pudesse viajar livremente ao Brasil para empreender o nosso negócio. Claro, eu não tinha a menor ideia do quanto eu estava certo, não somente pela minha exposição, que realmente se tornaria ainda maior depois da expansão do geração de valor nas redes sociais, mas também pela segurança pública no Brasil, que se deterioraria bastante na década seguinte. Entre 2006 e 2009, logo percebi que o time estava azeitado. Estava maduro, nossos processos estavam bem organizados e eu, mesmo morando em Curitiba, já não estava presente como um fundador operacional. Eu já era um visitante em minha própria empresa. Isso tornou a minha mudança para Orlando no final de 2009 natural e sem traumas, sem que fosse necessário mudar muito a minha rotina. Tudo se refletiu no resultado de forma imediata. Isso me deu segurança para comprar uma casa em Orlando, planejar a mudança de uma maneira mais definitiva, estudar as melhores escolas para os meninos e até planejar um novo filho. Afinal, nossa mudança para Orlando, dessa vez, representava uma decisão de longo prazo. O que eu não sabia é que o meu longo prazo duraria pouco mais de 3 anos. Esse foi o tempo para imprimirmos um crescimento sem paralelo em nossa história. Saltamos para quase 400 escolas nesse período, dobramos mais uma vez, o que resultou na venda da WhatsApp. Em fevereiro de 2013 para um grande grupo de educação brasileiro por quase R$ 1 bilhão. Logo depois da venda, seguimos para Barcelona, onde moraríamos até seguirmos para Londres e, finalmente, nos fixarmos em Portugal por mais 3 anos, até que, em agosto de 2016, retornássemos aos Estados Unidos. Ou seja, em 2013, saía dos Estados Unidos, tendo vendido a WhatsApp. E seguindo para um novo destino, Europa. Viajei para Barcelona sem qualquer empresa para chamar de minha e sem qualquer executivo para me ligar e me contar um problema. Na teoria, eu estava livre, leve e solto. Pronto para um período sabático. 3 anos e meio depois, apenas 3 anos e meio, eu retornava para casa, em Orlando, tendo comprado um clube de futebol, construído um estádio, tendo fundado o meu Sucesso.com, recomprado a WhatsApp e lançado 2 best-sellers. Parece que o período sabático foi bem tranquilo. Ponto de inflexão. Institucionalizar a empresa, ou seja, despersonalizá-la, tirando a imagem de dependência de seu fundador, geraria valor. E gerou. A venda, nesse patamar, foi resultado desse conjunto: crescimento, resultados e institucionalização. Todo o projeto, que começou na Austrália e que se consolidou nos Estados Unidos, agora fazia mais sentido para muitos que se perguntavam o porquê de tantas mudanças num curto espaço de tempo. E se eu tivesse desistido dessa tal gestão à distância, porque ela não foi bem sucedida na Austrália, quase nos gerando grandes prejuízos? E se eu tivesse limitado as minhas fronteiras e não estivesse aberto para expandi-las para fora do Brasil, o que me tiraria de minha zona de conforto em Curitiba, em minha sala linda, dentro do prédio lindo que tínhamos acabado de construir? Não é raro que empresários fiquem apegados a coisas minúsculas, valorizando pequenas conquistas,
agarrando-se a elas, em vez de olharem para frente. Parece aquela senhorinha que coleciona puts de maionese ou o tiozão que faz coleção de revistas semanais e, depois de 20 anos, tem um enorme espaço dentro de casa só para guardar quinquilharias empoeiradas que não servem para mais nada. Eu me pergunto quantos empresários perdem a oportunidade de valorizar o seu negócio de forma significativa porque ficam presos à necessidade de controle do negócio que fundarão. Limitados à necessidade de poder, somada ao comodismo dos dividendos, perdem a chance de jogar um novo jogo e fazer com que a sua equipe e toda a companhia cresçam. Logo, desapegar-se não significa desprezar o passado, mas valorizar o futuro, sempre na certeza de que o melhor ainda está por vir. Definitivamente, apostar na institucionalização e desenvolver minhas habilidades para gerir uma grande empresa à distância com a mesma performance, como se eu estivesse presente, me proporcionou vários benefícios. A venda da companhia por um valor relevante para um grande grupo. 2. Maior liberdade e qualidade de vida para organizar minha rotina perto de minha família. 3. Fortalecer uma visão de outsider e minha capacidade estratégica sem que me intoxicasse com a operação. 4. Maior oportunidade gerada para meus executivos, que ganharam mais espaço para atuar. A saga da gestão à distância, que se iniciou em 2005 na Austrália e teve um final feliz em 2013 com a venda da companhia, angariou resultados mais rápidos e efetivos do que eu imaginava. Não posso negar que, além de lucrativa, toda essa aventura foi extremamente excitante para todos nós. Luciana e eu sempre tivemos a visão de que a vida é curta e, mais do que bens materiais, todas as experiências que colecionamos tiveram e ainda têm um valor incalculável. Mais do que isso, aprender a gerir uma empresa à distância nos proporcionou liberdade, o que valeria muito mais do que simplesmente entupir a nossa conta bancária. Porém, não posso negar, o mais interessante nisso tudo é que ter aprendido a gerir à distância, além de nos trazer muita liberdade, também deixou nossas contas bancárias bem gordinhas depois da transação de 2013. Nunca gostei da frase "quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro", mas, nesse caso, ela fez um pouco mais de sentido. Porém, eu faria uma correção: quem trabalha errado não tem tempo para ganhar dinheiro. Não valemos pelo conhecimento que temos, mas sim pelo que somos capazes de produzir com o conhecimento que temos. Além disso, a cada aprendizado, podemos evoluir e produzir mais em menos tempo. Ou seja, se em 1995, as 24 horas de meu dia eram destinadas a cuidar de apenas uma escola, em 2013, quando vendi a empresa, nas mesmas 24 horas eu já cuidava de quase 400 escolas. O que mudou? Eu mudei, evoluí minha capacidade de liderança, e gerir à distância fez parte desse conjunto de novas habilidades que fizeram com que eu produzisse mais nas mesmas 24 horas. Então, você pode imaginar o que penso sobre pessoas que dizem que não realizam isso ou aquilo por falta de tempo. Eu penso que elas ainda não aprenderam sobre o seu próprio potencial. Uma dica: não use a justificativa da falta de tempo. Assuma que você não priorizou ou que não está a fim de fazer. Afinal, se falta de tempo fosse uma justificativa para você não tirar os seus projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esqueça de curtir.